Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos aqui bater um papo sobre situações interessantes que têm acontecido. Hoje é dia 9 de setembro de 2023 e nessa semana, exatamente nessa semana, houve uma decisão que deixou as pessoas assim bem nervosas, né? Cada um falando uma coisa. E eu não falo fofoca, eu sou advogado. O que eu falo, eu tenho e dou o fundamento jurídico. E a situação foi a seguinte: o ministro indicado pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Dias Toffoli, chegou a dizer que deveria e que ele estaria anulando, né, um acordo de leniência com a empresa Odebrecht. Essa empresa que falou sobre muitas corrupções na época em que o PT governava o país. E o interessante é que muitas pessoas realmente devolveram milhões e milhões de reais que voltaram para os cofres públicos. E aí se colocou e está se colocando o seguinte: quem indicou o ministro Dias Toffoli foi justamente hoje o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é aí que está o perigo. Mas veja, o que eu vou fundamentar? Eu vou fundamentar o seguinte: é a nossa Constituição, no artigo 101, mais precisamente a nossa Constituição, no artigo 101, parágrafo único, diz o seguinte: o presidente da República vai o quê? Nomear, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado, o ministro do STF. Só tem um detalhe: o presidente vai nomear, mas quem vai indicar é o próprio presidente. E é aí que mora o perigo. Então, o Supremo Tribunal Federal, vamos lá, desde a época em que se iniciou, em que foi criado em 1890, apenas 5 vezes houve rejeição daqueles que foram indicados pelo presidente. E é aí que entra a celeuma. Isso tem que acabar. Tem que acabar de um presidente indicar um ministro do Supremo. Tem que haver outro modo, que seja uma pessoa do judiciário que faça carreira. Agora, o interessante ainda é que, embora todos os ministros hoje do STF são pessoas voltadas para o mundo jurídico, mas nem sequer precisa. Inclusive, um médico foi já indicado para ser ministro do Supremo. É um médico, exatamente. Hoje tem até uma rua no Rio de Janeiro em homenagem, né? Que é a Barata Ribeiro. Esse médico tinha o nome de Cândido Barata Ribeiro. Em 1894, o Senado reprovou a indicação dele, mesmo ele já estando como ministro. Naquela época, podia funcionar como ministro, mesmo antes da indicação. Mas hoje, qual é a dificuldade? Vamos lá. Hoje, nós temos 7 ministros indicados por quem? Pelo PT. Então, quem tem mais amigo? O Lula ou o Bolsonaro? É lógico que é o Lula. Eu não estou entrando no mérito, mas isso tem que acabar. Por quê? O Lula indicou o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, agora por último, que aliás foi advogado dele, né? E quem a Dilma indicou? O Luiz Fux, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin. Quem que Bolsonaro indicou? Apenas 2, o Nunes Marques e o André Mendonça. Quem foi que indicou Gilmar Mendes? Fernando Henrique. E olha que observação interessante que eu vou trazer agora. Embora muitos estejam falando, quem indicou esse Alexandre foi o PT, não foi não. Quem indicou o Alexandre de Moraes não foi o PT, não foi o Lula e muito menos a Dilma. Quem indicou o ministro Alexandre de Moraes foi Michel Temer. Ele que indicou. Então, o que acontece? Se você pensar dessa forma, ora, quem indicou 7 dos 11 ministros foi quem? O PT.
Desses 11, vamos deixar aqui essa conta bem clara. Desses 11, 7 indicados por quem? Pelo PT. 2 indicados por quem? Bolsonaro. 1 por Fernando Henrique e mais 1 por Michel Temer, dando um total de 11 ministros. Agora, o interessante, que nesse caso eu vou dar a minha opinião, é a seguinte. O ministro, com todo respeito, o ministro Dias Toffoli, falar que essa foi uma das maiores injustiças que o judiciário do Brasil já cometeu. Qual? Levar o ex-presidente, que agora é atual presidente, para a cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva. Só que aí eu vou discordar. Por quê? A maior injustiça do judiciário é feita com aquele, via de regra, trabalhador, muitas vezes desempregado e negro. Quer ver aqui? Olha que grande injustiça. Essa sim é uma grande injustiça. Levar um trabalhador desempregado, negro, para a penitenciária porque, a mostrar uma foto qualquer para uma vítima nervosa, perguntaram 1000 vezes, não foi esse, não foi esse, não foi esse, e ela acaba falando, eu acho que foi. E esse eu acho que foi da vítima leva um cidadão, empregado ou não, mas negro, para o presídio por meses e anos. Por quê? Ele não tem dinheiro para pagar uma defesa. Ele não tem dinheiro para pagar dezenas de advogados, como Lula teve. E lá fica meses e anos, muitas vezes esquecido. Isso é que é uma grande justiça. O que o senhor e a senhora acham? Ao meu sentir, a grande justiça está aí. E a indicação pelo presidente da República, conforme a nossa Constituição possibilita no artigo 101, parágrafo único, isso sim que tem que acabar. Mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.